Se comprar uma casa já parece impossível, uma hipoteca de 50 anos não é o salva-vidas que parece ser. É uma armadilha de longo prazo disfarçada de acessibilidade. O governo Trump apresentou uma de suas ideias habitacionais mais comentadas até agora, a hipoteca de 50 anos. Está sendo divulgada como uma solução ousada para a crise de acessibilidade habitacional dos Estados Unidos. Uma forma de tornar o sonho da casa própria mais alcançável ao estender os pagamentos por um período mais longo. Mas, embora a ideia possa parecer atraente à primeira vista, os números contam uma história muito mais complicada. Eis a proposta. Se você puder distribuir os pagamentos da hipoteca ao longo de 50 anos em vez de 30, sua conta mensal diminui. Para milhões de americanos que enfrentam preços altos de moradia, isso pode significar a diferença entre alugar para sempre e, finalmente, ter uma casa própria. Ter no papel, na verdade, porque se você não tem capital próprio, você não é o dono. O banco é. E aqui está o problema. A matemática de um empréstimo de 50 anos não muda realmente a matemática fundamental do endividamento. Ela apenas estende o prazo e faz com que você pague mais juros às corporações, em vez de permitir que você construa patrimônio na sua casa. Em outras palavras, todos os pagamentos da hipoteca, toda a hipoteca de 30 para 50 anos, o custo do empréstimo dispara. Não é? Isso não é vantajoso para ver os números. Digamos que você faça um financiamento de $400 mil para comprar uma casa de $500 mil. Isso depois de dar os 20% de entrada habituais. Se você optar por uma taxa fixa de 30 anos, digamos de 6,25%, o pagamento mensal de principal e juros será de cerca de $2.463. Agora, se estendermos o mesmo empréstimo para 50 anos, o pagamento cai para aproximadamente $2.180 por mês. Isso representa uma redução mensal de $283. Mas essa não é uma economia real, porque tudo que você está fazendo é adiar o pagamento desse valor. E agora você também está pagando juros compostos sobre esses $283. E claro, esse alívio mensal vem com um custo enorme a longo prazo. Ao longo da vida de um financiamento de 30 anos, você pagaria cerca de $487 mil em juros. Mas ao longo de 50 anos, você pagará $908 mil. Isso é mais de 421 mil a mais, quase dobrando o total de juros pagos. Essas pequenas economias mensais, entre aspas, empalidecem diante desse fardo financeiro de longo prazo. Então, falando de forma simples, sem considerar o valor do dinheiro no tempo ou outros detalhes financeiros, por uma casa de $500 mil, se acabará pagando $908 mil, o dobro do que ela valia no primeiro dia. E não se trata apenas de pagar mais. Trata-se também de quão lentamente você constrói patrimônio. Esse é outro grande problema. Com uma hipoteca tradicional de 30 anos, você começa a construir propriedade desde o início, desde o primeiro dia. Após 5 anos, por exemplo, sob os termos tradicionais, você pode já ter quitado mais de $30 mil do principal. Com uma hipoteca de 50 anos, esse mesmo mutuário teria quitado apenas cerca de $6 mil. Após 30 anos, o ponto em que uma hipoteca de 30 anos estaria totalmente paga, você ainda estaria devendo quase $400 mil. O crescimento muito lento do patrimônio é o perigo oculto. Você deve menos, mas ainda não se sentirá seguro, porque não é realmente dono da sua casa e continua responsável por centenas de milhares de dólares. Para a maioria dos proprietários, o patrimônio é sua principal forma de riqueza. É o que permite fazer um upgrade, refinanciar ou se aposentar com conforto. Uma hipoteca de 50 anos transforma esse processo em uma caminhada lenta. É quase como alugar do banco por meio século. E, além disso, há riscos significativos. Se os preços das casas estagnarem ou caírem, os mutuários podem acabar devendo mais do que o valor de suas propriedades.
por muitos e muitos anos. Foi isso que aconteceu durante a crise financeira de 2008, quando hipotecas complexas de longo prazo ou apenas com pagamento de juros deixaram milhões de pessoas presas. Estudos mostram que prazos de empréstimo mais longos podem aumentar o risco de inadimplência em 150% quando os valores dos imóveis caem. A outra questão da qual quero que você esteja ciente: tornar a moradia acessível por meio de endividamento não resolve o problema real. O verdadeiro problema que ninguém quer discutir é a oferta. Se milhões de novos compradores de repente se qualificarem para um financiamento porque as parcelas mensais são menores, mas o número de casas à venda não aumentar, os preços subirão, eles dispararão. E poderíamos acabar em um ciclo vicioso em que a ampliação dos prazos de financiamento torna as casas mais caras no geral e não mais baratas. Então isso vai piorar ainda mais a crise de acessibilidade. E os credores estão plenamente cientes disso. Eles provavelmente cobrarão taxas de juros um pouco mais altas para esses produtos de longo prazo, talvez meio ponto percentual ou até um ponto percentual a mais, para compensar o risco adicional. No mundo financeiro, maior risco exige maior recompensa, o que significa taxas de juros mais altas nesse caso. E isso corrói ainda mais qualquer economia mensal que os mutuários possam obter com essa medida. Resumindo, os proprietários podem acabar pagando centenas de milhares a mais em juros. Eles construirão patrimônio de forma dolorosamente lenta, ficando mais vulneráveis a quedas no mercado. E se isso desencadear uma nova onda de compras especulativas, os preços dos imóveis podem subir ainda mais, eliminando os ganhos de acessibilidade que essa política deveria proporcionar. Críticos dizem que é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Trata os sintomas, não as causas. E a verdade é que a crise de acessibilidade à moradia não se resume ao financiamento. Trata-se de uma escassez crônica de oferta, leis de zoneamento restritivas e do alto custo da construção. Sem enfrentar essas questões, estender o prazo do financiamento imobiliário pode apenas inflar a bolha. Há também um aspecto geracional aqui. Imagine ter 80 anos e ainda estar pagando a hipoteca. Essa é uma possibilidade muito real com um prazo de 50 anos, especialmente se você comprar na casa dos 30 ou 40. Tradicionalmente, a propriedade de um imóvel tem sido um caminho para a segurança financeira na aposentadoria, mas esse plano pode adiar ou até negar essa segurança. Estender a dívida por mais tempo não a torna menor. Isso só empurra o custo mais para frente. Enquanto a oferta de moradias não atender à demanda, estender os empréstimos de 30 para 50 anos é como esticar uma nota de dólar. Pode até parecer mais longa, claro, mas ainda vale a mesma coisa. A hipoteca de 50 anos pode ter sido criada para reformular a conversa sobre habitação. Mas, a menos que venha acompanhada de soluções reais para a oferta de moradias, corre o risco de se tornar menos um sonho e mais uma armadilha de dívida, uma que dura a vida inteira. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado deste vídeo rápido. E se quiser mais conteúdo, junte-se a mim no Substack ou no Patreon para apoiar meu trabalho. Agradeço a cada um de vocês que se tornou assinante pago. Muito obrigado. Curta, inscreva-se e compartilhe. E nos vemos aqui novamente amanhã. Cuide-se.